Shalom. Eu queria compartilhar um testemunho, o meu encontro com Deus, quando Jesus me encontrou. E quando ele encontra, tudo muda. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero ler aqui Oséias, capítulo 6, versículo 1 até o 3. Venham, vamos voltar ao Senhor. Foi Ele que nos feriu e vai nos curar. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Em 2 ou 3 dias no máximo, Ele nos restaurará e nos colocará em pé para vivermos no seu amor. Precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo. E Ele nos responderá tão certo quanto a manhã que vem, depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Não só esse versículo eu quero ler, mas também quero ler aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. E também Tiago 4, versículo 8. E quando vocês se chegarem a Deus, Ele se chegará a vocês. O Senhor já estava tentando me chamar. Ele já estava, sabe, como Paulo fala, os seus aguilhões. Aí, e eu tinha inconsciente, uma resistência. Eu não entendia, né, isso. E desde 2021, para quem não sabe, minha mãe, né, teve Covid em março, foi para UTI. E foi entubada, teve complicações, tanto que ela morreu, né? Teve morte, realmente, Jesus ressuscitou ela. E nessa época eu me quebrantei demais, o Espírito Santo me quebrantou demais, eu orava rasgando minha alma a Ele, né, pra ele trazer ela de volta. E o Senhor ouviu, ele tinha, né, porque ninguém impede os planos dele, nada, a morte não impede os planos dele, nada impede os planos dele. Mas aí depois que o Senhor trouxe ela de volta, ouviu minha oração, eu esfriei, né, eu voltei estaca zero. Eu não prestei atenção nos aguilhões, o amor dele foi como se realmente fui tardia. Não fui como ele queria que tivesse sido. Mas aí passou um ano e meses, né? Porque foi em outubro. E não só em outubro, né? Vamos ser sinceros. Esse ano, né? Que foi o 9º ano que eu estava na escola, foi um ano muito difícil pra mim. Um ano muito mesmo difícil. Se eu falasse que foi fácil, eu estaria realmente sendo hipócrita. Mas no dia 13 de outubro foi a gota d'água realmente pra mim, assim, pro encontro realmente acontecer, porque já estava começando um quebrantamento muito grande assim dentro de mim. E nesse dia 13, que aconteceu umas coisas assim na escola, né? Nesse dia 13 tinha um culto de oração na minha igreja, era uma semana de oração, né? E aí a gente foi para esse culto de oração, eu rasguei minha alma diante de Deus, sabe? Lavou minha alma assim, né? De forma tangível, sabe? Como Ana quando vai orar, falando que ela não aguentava mais, enfim, que ela queria Samuel sem saber que era Samuel, né? Que ela não sabia, mas enfim. Eu derramei minha alma, mas não é questão de derramar a alma, é questão de que amor foi esse, que foi aquilo, o que foi aquilo, o que foi que Paulo viu, que fez Paulo se apaixonar, o que foi que Pedro viu, que fez ele não se achar digno de ser crucificado como seu Senhor, o que foi que foi isso realmente que aconteceu, o que foi que, meu Deus, me apaixonei, meu Deus, que amor foi aquele, que amor mensurável, o que foi aquilo que, meu Deus, assim, nossa, tangível, palpável, deleitável. E naquele dia, realmente, eu tive um encontro com o Senhor. O Senhor mostrou aquele amor, aquele amor tão puro, tão maravilhoso. O amor aquele que morreu por mim na cruz, que me deu vida e vida em abundância,
né? Ele se apresentou a mim e mostrou que eu tinha que olhar pra ele, né? Que ele, nossa, o amor dele e eu queria, né, falar pra você, né, neste momento. Eu não sei se o Senhor já tem dado seus aguilhões a você, se você não tem prestado atenção, se você foi tardio como eu. Mas o Senhor tá te chamando para um encontro com Ele, o Senhor te chamando para você encontrar de verdade. E quando você encontrar de verdade, uma vez que você entra nesse lugar, seus olhos não tem mais, não fica mais nada. Quando você entender quem ele é, o seu amor dele, você vai ficar apaixonado por ele. Porque o amor dele não tem igual nunca. Como tem um hino aquele hino não sei exatamente falar a pronúncia em inglês, mas é um hino que fala: ninguém nunca me amou como Jesus. E essa verdade é muito íntegra, muito real. E que você possa entender esse amor como eu entendi, como eu vivi. E a partir daquele dia, meu relacionamento com o Senhor nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. O Senhor me mostrou naquele dia o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E também um hino também que eu amo muito, uma parte dele que fala: o meu Pai não me rejeita. Que você possa saber neste minuto que você está lendo, que você está ouvindo, que você possa saber neste momento que o seu Pai não te rejeita. Ele não te rejeita, ele não quer que você ouça, que você veja ele como um Deus distante, mas como seu Pai, como seu amigo. Não como de ouvir falar, mas de conhecer, de ver ele. Na intimidade, no secreto. Ele te ama. Ele te conhece, ele te vê. Ele sabe o que você tem sofrido. E será que você não tem sofrido isso? Ele não é o aguilhão dele para você se render a ele de verdade? Será que não é isso? Porque como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados segundo o seu propósito. Que você possa ficar com essa palavra e se render a ele de verdade. Porque você nunca vai se arrepender. Que amor é esse? Que graça é essa? Que compreensão, que tudo é esse, né, que ele nos dá. E é um lugar que a gente pertence. Que você possa ficar com essa palavra. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, ultrapassem os limites, Senhor, da tela desse celular, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que ela possa, Senhor, entender, Senhor, quem Tu és, Senhor. Enxergar quem Tu és, Pai, em nome de Jesus, que ela possa Te conhecer de verdade, que ela possa se render a Ti, Senhor, conhecer o Seu amor, Senhor. Conhecer o Seu amor e se render diante de Ti, como eu conheci, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Encontre essa pessoa, Senhor, encontre, Senhor, este Teu Filho, em nome de Jesus, Senhor. Vai de encontro, Senhor, vai curando as feridas, o Senhor conhece a ferida, os traumas, as dores que só essa pessoa muitas vezes conhece, ou o Senhor conhece, Senhor. Em nome, vai curando, Senhor, em nome de Jesus, vai se revelando como Pai, como amigo, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, presente diante de Ti a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. E que você possa ficar com essa palavra. Que você possa se render a Ele. Que você possa se entregar totalmente, exclusivamente a Ele. Jesus te ama muito. Que você possa realmente se render a Ele. E que Deus te abençoe muito. Fica com Deus.